Olá, já pararam para pensar como é que as energias do mundo invisível realmente nos alcançam? Hoje a gente vai mergulhar num conceito, olha, fascinante do livro O Código de Umbanda. A obra descreve isso como uma chave espiritual essencial, um conhecimento que todo médium deveria ter, mas que por muito tempo ficou meio que em segredo. Pensa comigo. E se a verdadeira chave para o nosso bem-estar e para a nossa conexão espiritual não for a aura, como tanta gente acredita? E se existir um outro campo, um campo diferente, que funciona como uma interface fundamental que nos conecta com outras dimensões? Para a gente entender isso direitinho, nossa jornada vai ser a seguinte. Primeiro, vamos definir que campo oculto é esse. Depois, vamos diferenciar ele da aura, que é super importante. Em seguida, a gente vai ver como ele funciona como uma ponte dimensional. E, por fim, como ele é limpo, protegido e, claro, sintonizado para a prática da mediunidade. Vamos começar entendendo por que esse conhecimento é visto como um segredo. A fonte que a gente está usando diz que ele é tão, mas tão crucial, que o fato de não ter sido divulgado por aí é visto como uma falha, sabe? Uma omissão bem grave na hora de compartilhar a sabedoria espiritual. Essa citação do livro ela é forte. E ela dá o tom da nossa conversa. A ideia não é só revelar um segredo, mas, de certa forma, corrigir uma omissão. O livro propõe que, ao tornar esse conhecimento popular, a gente pode dar para as pessoas uma ferramenta de autoconhecimento e de proteção que talvez tenha sido negada a elas. Mas o que é exatamente esse campo? Segundo a fonte, não é algo que só médiums têm, não. Todos nós, seres humanos, possuímos esse campo. Ele nasce lá no topo da cabeça, no chakra coronário, e se expande como se fosse um manto, bem uniforme, com uma espessura que pode variar, olha só, de 30 a 70 centímetros em volta do corpo. Agora, um ponto que é fundamental. Não dá para confundir esse campo eletromagnético com a aura. Pensa bem, embora os dois nos envolvam, a natureza e a função deles são completamente diferentes. E entender essa diferença é a chave para todo o resto que a gente vai conversar. E aqui está o pulo do gato. A aura é como um espelho. Ela só reflete de forma passiva o nosso estado interior, as nossas emoções, sabe? Já o campo eletromagnético, não. Ele é uma estrutura ativa. Ele não reflete, ele conecta. Ele é a ponte, a porta de entrada e de saída das energias. E isso muda tudo, porque significa que o ponto de influência e de proteção não é a aura, mas sim este campo. Então, vamos explorar melhor essa função de ponte. Esse campo não é só uma camada de energia, não. É uma interface dinâmica que nos conecta com múltiplas dimensões, mesmo que a gente nem tenha consciência disso no dia a dia. A analogia da tela refletora é simplesmente perfeita. Imagina que qualquer influência espiritual, seja de um obsessor, de um mentor ou até mesmo de um trabalho de magia, primeiro se projeta e se aloja nessa tela. É o primeiro ponto de contato, antes que qualquer coisa consiga nos atingir de forma mais profunda. E olha só como isso explica de um jeito brilhante o mecanismo da obsessão. Uma energia externa não nos afeta de uma hora para outra. Primeiro, ela precisa se acoplar a esse campo. Depois, o nosso próprio magnetismo, de forma inconsciente, começa a adaptar a vibração dessa energia intrusa para que ela fique parecida com a nossa. E só depois dessa sincronia é que a influência consegue ser internalizada, começando a afetar nosso mental, nosso emocional e, por fim, até o corpo físico. E essa mecânica toda não serve só para as influências negativas, não. O mesmo princípio vale para energias direcionadas, como as magias. Seja uma bênção enviada por uma oração ou uma energia mais densa de um trabalho negativo, o ponto de entrada é sempre o mesmo, o campo eletromagnético. Ele é o receptor primário de tudo. Ok, se esse campo é uma porta de entrada, a pergunta óbvia é: como é que a gente pode limpar e proteger isso? A fonte descreve isso não como um mistério, mas como uma espécie de tecnologia espiritual. Então, o ponto crucial é este. Práticas bem comuns, como os passes magnéticos ou energéticos, têm um alvo muito específico. O objetivo principal deles é justamente descarregar os acúmulos de energia negativa que se formam nessa camada externa antes que eles sejam internalizados. É, no fundo, uma forma de higiene energética avançada focada nessa interface. E a Umbanda, segundo a obra, usa uma verdadeira farmacinha espiritual para isso. Elementos como a fumaça do fumo, a água, as ervas e as pedras não são só simbólicos, são ferramentas ativas, usadas para descarregar, purificar e reequilibrar este campo. E aqui tem uma desmistificação muito interessante. As guias ou os colares não são meros adereços folclóricos.
Elas funcionam como condensadores. Durante um trabalho espiritual, as energias negativas que o campo do médium capta são agregadas e absorvidas pela guia, impedindo que elas sobrecarreguem o corpo energético da pessoa. É pura tecnologia de proteção. Agora, vamos para a parte final para ver como tudo isso se aplica no desenvolvimento mediúnico. Se a mediunidade é uma conexão, então a gente pode dizer que o campo eletromagnético é a antena que precisa ser sintonizada. Basicamente, o desenvolvimento mediúnico é uma recalibração vibracional. Pensa assim, o campo de uma pessoa não desenvolvida está sintonizado na frequência do mundo material, no padrão atômico. O desenvolvimento é o processo de aprender a mudar a estação do rádio para a frequência do mundo espiritual, o padrão etérico, e assim abrir o canal para incorporação. E a Umbanda usa uma verdadeira orquestra de ferramentas para facilitar esse reajuste. As defumações preparam campo, as palmas e os cantos ajudam a ordenar as vibrações. Os atabaques são a chave. O som deles pode desestabilizar temporariamente o padrão físico, criando a brecha para o mentor espiritual entrar e ajustar o campo ao dele. E as danças ritualísticas, claro, intensificam todo esse processo. Mas o mais fascinante é que essa capacidade de ajustar a vibração tem um propósito duplo. A mesma habilidade que o médium desenvolve para se sintonizar com seu guia é o que permite que ele imponha o seu próprio padrão vibratório para se defender, para repelir uma incorporação que não é bem-vinda ou uma influência negativa. É controle, tanto para abrir quanto para fechar a porta. E assim a gente termina com uma reflexão. Se todos nós temos este campo, essa interface com o invisível, a questão que fica no ar é, para além das práticas religiosas, como será que cada pessoa poderia, no seu dia a dia, cuidar e fortalecer essa que é a nossa primeira linha de defesa e de conexão espiritual? Fica aí uma pergunta para a gente pensar.